Fala pessoal, tudo bem? Hoje no vídeo eu quero discutir com vocês se talvez não seria melhor a gente começar a repensar a maneira como a gente está empregando as inteligências artificiais na nossa vida. E eu trago esse tema justamente por conta de dois fatos que aconteceram, né? Que na minha visão são uma distorção do objetivo inicial que a gente tinha com as inteligências artificiais. E eu vou explicar para vocês esses dois casos. Na verdade, é uma pequena linha do tempo, digamos assim, de como que a IA ela vem evoluindo dentro da nossa sociedade. E aí eu vou mostrar para vocês porque que eu acho que a gente está deturpando ela e usando ela de uma maneira que talvez não seja tão benéfica para nós, pensando a longo prazo, tá? Então, assim, um contexto bem básico, assim, né, de uma maneira bem simples, para quem não sabe muito bem, a inteligência artificial, na verdade, ela não é uma mágica, ela é, no final das contas, uma conta, né? A gente chama isso de um polinômio, no final das contas, o resultado da inteligência artificial, o modelo, ele é um polinômio grandíssimo ali, onde a gente tem vários fatores e vários pesos, né, que são somados em uma conta gigante, e aí quando você coloca um determinado tipo de entrada, ele te dá um determinado tipo de resposta, ele como prevê, né, a sua resposta com base nas entradas. Isso é a inteligência artificial e ela é treinada em camadas e tudo mais, tem aquilo das redes neurais, enfim, entra numa parte mais técnica que eu acho que não vem ao caso aqui agora, né? E como é um aparato matemático, né? Inicialmente, antes dele virar esse negócio super mainstream, né, que todo mundo está usando, essa coisa super popular, a inteligência artificial ela era muito usada na academia, ela era muito usada na matemática, ali nas aplicações mais das exatas, né? Então, como era uma aplicação matemática, as pessoas elas colocavam dados ali mais matemáticos, mais físicos para ter algumas facilidades de resposta, e assim como a inteligência artificial, ela digamos assim, nasceu, foi o primeiro emprego dela, tá? Então, essa é a primeira parte. A inteligência artificial, ela serve justamente para essa questão matemática de cálculos, facilidade para você encontrar os pesos desse polinômio. Depois, quando ela realmente estourou, né, o segundo uso dela foi com os Large Language Models, que então eles descobriram que, cara, na verdade a linguagem ela também se comporta de uma maneira estatística, então quando você fala, você espera, né, internamente qual que vai ser a próxima palavra, e o teu cérebro ele é meio que treinado para falar as coisas em uma certa sequência. Né? Então, até quando a gente quebra essa sequência, o nosso cérebro ele para, né? Sei lá, se eu falo assim, eu me chamo escova, tipo alguma coisa assim que sai do padrão, o teu cérebro ele até dá um sinal esquisito, né? Que dá para pegar ali dentro dos EEGs, né? Dentro dos sistemas cerebrais, porque o teu cérebro não está esperando aquele padrão ser quebrado, né? E quando eles descobriram isso, eles falaram, cara, então dá pra gente treinar uma rede neural, né, para ela meio que descobrir essa estatística, e aí a gente começa digamos assim, tentar adivinhar a próxima palavra, e esse modelo ele foi treinado até que a gente tem hoje as LLMs, que é basicamente todos os chats ali que são baseados em linguagem. Então, ChatGPT, Gemini, o Claude, etc, 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 né? Então, esse é o segundo uso que foi muito interessante. E aí, isso aqui evoluiu, obviamente, para uma ferramenta que começou a fazer pesquisas, começou a virar um Google, né? Um Google personalizado, onde você conversa com esse Google e essa ferramenta ela te devolve as respostas ali elencadas. Aí eles começaram a melhorar um pouco os mecanismos ali de buscas, os mecanismos de condensamento dessas respostas, e a gente tem hoje o que é o ChatGPT, o que é o Gemini, o que é o Grok, o Claude, etc. Né? Então esse foi o segundo caso, então um assistente de pesquisa. Como que eu acho que eles estão começando a deturpar isso, né? Então o primeiro caso está sendo deturpado como? A gente estava usando essas ferramentas para descobrir algumas respostas, né? A gente estava usando esse modelo matemático para facilitar, né? Então a gente não consegue encontrar um modelo de uma maneira fácil, uma maneira física, uma maneira clara. A gente usa essa conta aqui, vai ser, sei lá, do jeito que vier, não sabemos como que vai ser esse polinômio no final, para ele tentar várias vezes, treinar com dados e ele chegar numa continha, num modelo que eu não sei o que é, né? Isso foi usado já em vários casos para descobrir drogas, por exemplo.
certo? Então, você descobrir as drogas para serem usadas clinicamente para doenças e tudo mais envolve uma pesquisa grande, envolve muita matemática, envolve muita química e é um trabalho custoso. Então, as pessoas elas começaram a tentar usar a inteligência artificial para fazer essa busca, né, e facilitar, baratear, acelerar esse processo. E beleza, tudo certo até aí, né? Porque até então você tinha um órgão, que no caso dos Estados Unidos é o FDA, aqui no Brasil é a Anvisa, onde as pessoas elas iam lá, olhavam para os experimentos, olhavam para os ensaios e viam se aquilo fazia sentido ou não, né? Só que como que estão deturpando, agora que entra no ponto, né? Eles estão colocando agora, a FDA anunciou recentemente que ela também está colocando uma inteligência artificial na outra ponta para ajudar a revisar essas drogas, né? Então, o que eu vejo que está deturpando aqui? Você tem uma inteligência artificial gerando os dados, gerando as novas proposições, e do outro lado você tem uma inteligência artificial verificando isso também. E as pessoas vão falar, não, mas o FDA ele falou que, né, não está sendo feito autônomo ainda, ele não está sozinho, ainda tem checagem humana, ainda tem acompanhamento. Só que, cara, estatisticamente vai chegar um ponto que ele tem uma certa acurácia, né, que vai ser o suficiente para as pessoas falarem assim, cara, ele praticamente não erra. Por que a gente está gastando energia colocando custo aqui se esse negócio está indo no automático, né? O ser humano ele é sempre assim, ele vai otimizando as coisas. Eles vão falar, cara, essa ferramenta, que chama Elsa, inclusive, né? Ela está indo suficientemente bem, então a gente não precisa mais ter um humano aqui checando, vamos deixar então a inteligência artificial checando esse negócio para nós. E do outro lado, cada vez mais eles vão ver que o custo, o benefício de gerar essas drogas, por exemplo, com inteligência artificial é melhor, tem uns resultados mais interessantes, ela é mais criativa. Então eles vão ter inteligência artificial gerando drogas de um lado e inteligência artificial checando drogas de um lado. E gente, tem que lembrar, né? Por mais que tenha uma acurácia alta, é uma inteligência artificial. Então, a hora que tiver um erro, né, a hora que tiver uma estatística ruim, não vai ter ninguém nessa cadeia nem sequer sabendo da onde que veio esse erro. E essa é a primeira deturpação que eu tô achando, né? A gente está usando as ferramentas não só para geração, mas a gente está usando elas também para verificação e de uma maneira encadeada, né? Sem ter nenhum intermediário humano no meio. Isso para mim é um erro, é uma deturpação e é um ponto, é um elo fraco aqui, onde a gente vai precisar de uma ideia muito boa para conseguir combater, digamos assim, né, melhorar isso, né? Inclusive, se você é uma pessoa que tem boas ideias, deixe aí nos comentários, tem um link ali onde você pode submeter a sua ideia para a gente conversar mais e ver se a gente tem alguma sinergia, tanto com fomentos, tanto com plataformas que a gente conhece para fazer essas ideias engrenarem e, quem sabe, surgirem, criarem startups, etc. Então, se você tem boas ideias, deixa aí no link dos comentários, tá bom? E o segundo jeito que eu estou vendo que estão sendo deturpadas essas inteligências artificiais de um jeito muito, muito ruim é que recentemente vocês viram que saiu as companhias do Grok, né? Então a gente tinha ali os modelos de pesquisa, de comunicação para a gente conversar, né? E entender ali como se fosse um Google melhorado, um Google mais humanizado. E o que eles começaram a perceber, né? Inclusive a Google falou isso, né? Quando as pessoas elas viram que existia ali uma inteligência artificial, as perguntas, né, que eles chamam de queries ali, elas começaram a ficar inclusive mais específicas, elas começaram a ficar às vezes mais pessoais, né? Então às vezes as pessoas elas perguntavam assim, cara, bares perto de mim no Google, e ele entendia, cara, bares e jogava no mapa e tal. Agora eles estão perguntando umas coisas muito mais específicas. Bares perto de mim que tenham música e eu tenho um outro amigo que é vegano e que também gostaria de tal cardápio, né? Então o cara ele começa a colocar um contexto muito maior dentro dessa pergunta. E isso as pessoas elas começaram a colocar mais contexto, começaram a deixar a coisa um pouco mais humanizada. E até aí tudo bem, porque ainda é uma ferramenta de busca, uma ferramenta de entender um pouco mais profundamente, você personalizar a tua pergunta. Só que agora a gente está deturpando isso para gerar essas companhias. E isso aí tá virando, né, vai virar um mercado de relacionamentos com inteligência artificial no final das contas, né? Essa acho que chama Annie, porque tem duas companhias. Uma é um cachorrinho lá, um panda, sei lá o que é, e essa aí é uma outra menininha de anime, coisa assim. E ela tem uma pegada muito sexualizada, né? Ela pega já uma parte da população muito, digamos assim, marginalizada, um pessoal muito isolado que vai
enxergar isso de uma maneira, cara, vai ser muito, vai ser explosivo, assim, a hora que o cara tiver acesso a esse negócio, né, lógico, tem que, acho que pagar para usar essa companhia e tal, mas acaba sendo um caminho que a gente começa a tomar, que ele é muito preocupante, né, por dois motivos. Primeiro, porque é um relacionamento completamente de virtual, assim, é um negócio que não faz absolutamente nenhum sentido com a realidade, né? Então a gente começa a treinar, digamos assim, o ser humano para um relacionamento completamente moldado a ele, né? E a gente sabe que os relacionamentos não são assim, os relacionamentos eles têm duas vias, né? E quando você começa a conversar com ela faz exatamente o que você pede, ela responde exatamente do que você quer e as inteligências artificiais elas vão suprir essa carência dessa maneira, né? Então você não tem a pessoa real, mas você consegue fazer exatamente o que ela quer e não tem nenhuma contrapartida. A inteligência artificial ela não vai exigir nada de você, né? Então isso é um grandíssimo problema que a gente começa a treinar pessoas completamente esquizofrênicas, loucas dentro da nossa sociedade, que quando precisam interagir em sociedade elas não conseguem mais, porque elas só sabem interagir com a inteligência artificial, né? Então agrava ainda mais um problema que a gente já tem hoje, né? E o segundo problema é que a gente já sabe de outros vídeos ali que a gente conversou aqui nesse canal, que a inteligência artificial por si só, ela tem uma tendência de te deixar um pouco mais burro, né? Um pouco mais... um pouco menos ativo e muito mais submisso àquilo que a inteligência artificial está te falando. Então, além de ter essa bomba explosiva de uma inteligência artificial que te deixa mais socialmente excluso, socialmente esquisito, você vai começar a ter um relacionamento com essa inteligência artificial que não vai ser saudável, porque essa inteligência artificial ela não vai te mover para frente, ela vai te atrasar, ela vai te retardar, né? Ela vai fazer com que você seja submisso, você não consiga pensar com as suas próprias ideias, né? É a tendência, a pior tendência que existe dentro desses relacionamentos é justamente essa. Então a gente começa a criar ali seres humanos que não têm círculos de influência saudáveis e que dentro dos círculo de influência que ele criou virtual, entre aspas, né, ele vai ter uma atividade, uma agência muito baixa, né, então vão virar, sei lá, humanos praticamente vegetais ali no pior cenário. E eu acho que isso não é um bom caminho pelo qual a gente está seguindo, né? A gente vai ter, claro, inúmeros problemas ali advindos desses dois empregos de inteligência artificial que a gente está fazendo. Enfim, eu acho que eu não vejo com bons olhos, mas eu queria saber a tua opinião. O que você acha? Será que eu estou viajando? Será que eu estou exagerando? E existe uma maneira melhor, né, de um output melhor que vocês conseguem enxergar com essas aplicações? Né? Ou vocês concordam comigo que isso aí está começando a ficar um pouco perigoso, um pouco distorcido, né? Deixem nos comentários o que vocês acham. Agradeço a tua companhia até aqui. Não esqueça de assistir o próximo vídeo aqui que a gente fala sobre inteligência artificial, inovação, né? Indústria, o futuro. E até uma próxima e nos vemos.